medo de quem começa em leilões de imóveis é esse. E se o imóvel estiver ocupado? Que lidar com o processo, gente dentro do imóvel, e também tem aquele negócio de, o imóvel vai ficar com uma energia de quem tá lá dentro. Se você tá pensando em investir em imóvel de leilão, então eu acho que isso com certeza já deve ter acontecido com você, ou já deve ter passado pela sua cabeça. Então hoje a gente vai analisar alguns mitos em relação a imóveis desocupados e a desocupação. Bora! Antes de começar com esse vídeo, eu quero que você, por favor, me faça um pequeno favorzinho. Se você assistir esse vídeo até o final, não se esqueça de curtir, também se inscrever no nosso canal. Eu já falei em outros vídeos, vou continuar falando de novo, que toda quinta-feira nós temos um vídeo novo sobre algum tema que vocês escolhem, nos ajudam, mandam mensagem, enfim, no Instagram aqui, pra gente desenvolver sobre esse assunto de uma maneira curta, um vídeo rápido, curto, mas sem também trazer aquelas ilusões que as pessoas vendem pra vocês aqui na internet de meu Deus. Então, é exatamente o leilão como ele é. Sem florear, sem ilusões, mas como ele funciona na prática. Se você quer saber como ele funciona na prática, então esse vídeo vai te mostrar. Os vídeos do canal da CFI vão te mostrar como funciona na prática. Se você quiser ter ilusões, sonhos e fantasias, você pode assistir outro vídeo. No ano passado, a gente teve pelo menos 3 clientes que nos procuraram querendo arrematar imóveis de leilão. E assim como você, que talvez saiba pouco ou não saiba nada sobre esse assunto, eles também não tinham nenhum conhecimento sobre essa área, sobre leilões de imóveis. Então, seria a primeira arrematação desses 3. Lembrando que eles não eram 3 juntos, tá? Eram 3 clientes diferentes fazendo 3 arrematações diferentes. Foi arrematar os imóveis com eles, fizemos toda a análise jurídica, analisamos toda a questão de mercado. E os imóveis que eles arremataram estavam ocupados. Estava escrito no edital que o imóvel estava ocupado. Essas arrematações aconteceram mais ou menos entre setembro e novembro do ano passado. E no mês passado e nesse mês, nós entramos na posse do imóvel, né? Nós entramos no imóvel pela primeira vez pelos nossos clientes. E aí nós descobrimos, tivemos a deliciosa surpresa de que esses imóveis que estavam ocupados na matrícula, no edital, né? No edital falava isso, eles estavam, na verdade, vazios. Eles nunca tinham sido habitados. Esses apartamentos que eles arremataram, eles tinham sido entregues, eles estavam do jeito que foi entregue pela construtora. O interessante é que eles compraram 30% abaixo do valor de mercado? Não, eles compraram 30% abaixo do valor da planta. Então, esses imóveis que eles compraram novos, que nunca ninguém habitou, ainda foi mais barato que se eles tivessem comprado na planta. Esse é o poder dos leilões de imóveis. Aplausos. Eu te trouxe essa história para você entender que aqueles imóveis que falam que estão ocupados nem sempre estão ocupados. Então você pode pegar editais dizendo que o imóvel está com gente morando dentro e na verdade não está. Ou talvez eles estejam ocupados por inquilinos, o que é melhor ainda, porque você pode continuar esse aluguel para a pessoa que já está morando lá. Então você não vai perder tempo procurando um novo morador. Esse mito de que um imóvel que está ocupado é um problema e vai te dar trabalho não é verdadeiro. E muitas vezes pode acontecer do imóvel não estar ocupado de fato, como foi nesse caso desses nossos clientes. Mas tem como descobrir se o imóvel que está ocupado, né? Está escrito no edital que está ocupado, de fato está ocupado? E tem sim, tem algumas ideias, algumas estratégias que dá para você utilizar para você ter uma noção se aquele imóvel realmente está ocupado nas vias de fato, né, na realidade. Mas antes, eu não sei se você sabe, mas é a minha missão de vida tentar ajudar você a perceber o que é realidade, o que não é realidade, o que é viável, o que não é viável no mundo dos leilões. Porque aqui na internet a gente tem muita gente que fala um monte de coisa que na realidade não é viável na prática, não tem como acontecer. Então eu vou tentar trazer para você a realidade de como acontece os leilões de imóveis. E a realidade é que quando o imóvel está ocupado, isso não tende a prejudicar o arrematante, mas sim ajudar o arrematante. O imóvel que está ocupado, normalmente é um imóvel que está sendo cuidado. Essa é uma questão importante. Você precisa lembrar que você está comprando um bem e que se esse bem estiver bem cuidado, ele tem um valor de mercado maior do que pode estar na matrícula, ou que pode estar no edital constando. Além disso, presta muita atenção, porque se você está esperando arrematar imóvel de leilão com tudo certinho, regularizado, matrícula, imóvel desocupado, bonitinho, todo arrumadinho, pintadinho, eu sinto muito em te falar, mas aqui não é o seu lugar. Porque imóveis de leilão não são assim na vasta maioria das vezes. Então não é assim que você vai pegar um imóvel de leilão. Desilude isso. Vou te dar 3 sinais que a gente fica atento aqui no escritório para saber se o imóvel de fato está ocupado ou não. Primeiro, a gente tenta ver se existem imagens de dentro do imóvel. Em processos judiciais e leilões judiciais, normalmente tem as fotos, as imagens atreladas ao processo, né, que deu causa ao leilão judicial.
do imóvel por dentro. Então a gente pega essas fotos e dá uma analisada. Daí você já consegue ver se o imóvel está ocupado ou está desocupado. Se você não tiver como acessar o processo, você pode pedir para o leiloeiro que está disponibilizando aquele imóvel para leilão, para ele ver se ele consegue pegar para você as imagens de dentro do imóvel. Muitas vezes eles têm acesso a isso. A gente também dá uma analisada na matrícula, a gente vê se tem algum tipo de processo, algum tipo de penhora em relação àquele imóvel. Isso normalmente significa que, além do leilão, alguém está disputando o uso, a posse daquele imóvel. Então, se alguém está disputando a posse daquele imóvel, provavelmente alguém está morando naquele imóvel. Aí a gente pode ter a penhora de uso capião, a gente pode ter penhoras em relação a dívidas de bem de família, inventário. Essas coisas normalmente constam na matrícula. Então, você pode dar uma analisada para ver se você consegue encontrar processos, penhoras dentro dessa matrícula. E isso tende a significar que realmente o imóvel, de fato, está sendo usado, está sendo habitado. Fala de apartamentos, então se torna mais fácil ainda. Apartamentos ou casas dentro de condomínio, porque aí a gente liga para o síndico, a gente liga para a portaria, a gente liga para a administradora do condomínio e a gente pergunta se tem alguém morando no imóvel, se eles sabem de alguma coisa, de movimentação. E se tem uma coisa que sempre funciona, é vizinho fofoqueiro. Então você pode contar muito bem com ele, que ele vai te dar todas as últimas informações sobre quem entra e quem sai de dentro do imóvel. E aí, digamos que você arremate o imóvel e, de fato, o imóvel estava ocupado. E aí, né, o que acontece agora? Será que é difícil tirar a pessoa que estava lá dentro? Será que é fácil? Como é que funciona? Aqui no estado de São Paulo, mas mais ou menos no Brasil todo, existe uma média para você conseguir entrar no imóvel que estava ocupado, ou seja, entrar, né, tirar a pessoa de maneira judicial de lá, de mais ou menos uns 3 a 6 meses. Mais ou menos isso que demora para você conseguir arrematar o imóvel de leilão e entrar na posse desse imóvel. A gente alonga esse prazo para mais ou menos 12 meses, para questões de margem de erro. Então, desde a arrematação até você entrar no imóvel que estava ocupado, coloca aí de 6 a 12 meses. Pode ser bem antes disso, tá? Normalmente é bem antes. Mas para você não ficar criando muita expectativa, coloca aí de 6 a 12 meses, para você ter uma ideia de como vai funcionar também o seu giro de capital. A desocupação em si costuma ser muito tranquila. Os imóveis que são levados a leilão, tanto judicial ou extrajudicial, eles já foram imóveis perdidos. Não tem como recuperar esses imóveis na vasta maioria dos casos. Então, as pessoas que perderam, ou perderam por dívida com o banco, ou perderam porque tem já uma dívida com um terceiro, e essa dívida já foi sentenciada por um juiz de direito. Então, desfazer a sentença de um juiz, desfazer a sentença de um tribunal é inviável. Então, por isso que esses imóveis vão para leilão e aí se torna impossível dessas pessoas recuperarem a posse desses imóveis. Há casos e casos, mas na vasta maioria das vezes você não vai ter um problema de uma anulação de leilão, por exemplo. Então, nos piores das hipóteses, que é você arrematar, mas não conseguir entrar porque alguém mostrou que tinha direito de ficar lá dentro do imóvel, o que é muito difícil de acontecer, você consegue ainda pegar o seu dinheiro de volta e fazer um outro investimento com ele. O prazo, então, a gente fala que é um prazo curto, né? De 6 a 12 meses no máximo, assim. Mas ainda pode ser muito encurtado se você conseguir negociar com quem tá lá dentro do imóvel. Então, você consegue negociar com ela e ajudar ela a sair do imóvel, talvez pagando a mudança, talvez provendo para ela algum dinheiro pelos armários que ela tinha colocado na casa, por pintura nova que ela fez. Porque ela sabe que não existe mais nada que ela possa fazer. E a resistência vai levar a algo muito vexatório, que é o reforço policial. Em poucos casos, as pessoas ficam no imóvel até a polícia chegar lá e começar a fazer a mudança. Então, vamos resumir o que a gente viu até agora? A gente viu que imóveis que são ocupados no edital nem sempre estão ocupados. Você precisa dar uma investigada um pouco mais a fundo para ver se isso realmente procede. Outra coisa que a gente viu é que você precisa parar de ter medo da ocupação, porque ela é muito tranquila. A desocupação é muito tranquila. Ela não demora muito, ela normalmente acontece por vias judiciais. E ali o prazo para esse processo rolar e a pessoa sair do imóvel com ordem do juiz é de 3 a 6 meses aqui no estado de São Paulo. Você pode alongar isso um pouco mais, né? Um pouco mais de 6 meses para outros lugares, outros estados do Brasil. A gente viu também nesse vídeo que é possível você conseguir fazer contato com a pessoa que está dentro do imóvel e negociar com ela uma saída em 30 dias. Normalmente as pessoas que estão dentro do imóvel, elas não mostram resistência, porque elas sabem que perderam um bem, sabem que não há nada o que fazer, e o que elas querem é que você talvez consiga ajudar com elas na mudança, pagar algumas reformas que elas fizeram, novas, para elas não ficarem tão desfalcadas. Então, se você negociar com elas, com certeza isso vai sair muito mais rápido e muito mais fácil, sem essa dor de cabeça que você está pensando que você vai precisar ter. Em relação a esse negócio de negociação, essa semana, por exemplo, a gente fez negociação entre um cliente, uma pessoa que estava morando no imóvel que esse cliente arrematou, e a gente conseguiu entrar no imóvel em 2 meses apenas.
com a negociação. Eu deixei a parte de dentro do imóvel, como o imóvel estava, né? Na hora que a gente fez a posse do imóvel, a gente entrou dentro pela primeira vez. Ele estava, aliás, perfeito, perfeitíssimo. Eu deixei esse vídeo lá no Instagram. Então, nosso Instagram tá aqui embaixo. Vai lá no Instagram, dá uma olhada para você ver como que são os imóveis de leilão. Porque as pessoas pensam que eles são destruídos, vão vir destruídos, acabados, arrasados. E não é nada disso. Eles vêm normalmente em perfeito estado. Agora você está pensando, como é que eu faço então para arrematar um imóvel de leilão com segurança e ter um alto rendimento, um alto lucro com isso? Como é que eu faço? Para isso, você precisa acessar o site da CFI e marcar uma reunião com um dos nossos advogados para que você possa entender mais como funciona o nosso trabalho e ser assessorado por nós. Quer saber um pouco mais, se você quiser conhecer o nosso trabalho melhor, conhecer os bastidores, os leilões, enfim, todos esses detalhes, você pode seguir a gente lá no Instagram, que é lá que a gente vai trazendo mais informações do dia a dia do nosso cotidiano e do cotidiano dos leilões. Por hoje é só. Se você tiver dicas, sugestões, análises, tristezas, emoções, enfim, deixa aqui nos comentários. E é isso.